Bom, pessoal, então a próxima palestra vai ser dada pela professora Natália Castro Fernandes, que, como eu comentei, ela agora integra a equipe da coordenação de tutoria. Então, enfim, é interessante esse contato aí com a professora Natália. Oi, pessoal. Bom dia, né? Último bom dia antes do almoço, né? Bom, então, hoje eu... Aqui na frente, foi mal. Bom, então, primeiramente, meu nome é Natália. Tá? Comecei a atuar no CEDERJ como tutora na matéria de programação orientada a objetos. Tá? Hoje eu estou ajudando agora o professor Guto e o professor Rezende na coordenação de tutoria. Bom, eu não sou professora do Instituto de Computação, eu sou professora da Escola de Engenharia aqui da UF, né? Mas, assim, para quem não sabe, nós temos aí uma colaboração muito grande entre a engenharia e o Instituto de Computação. E um desses exemplos é o Laboratório Mediacom. Tá? Então, o Laboratório Mediacom ele é um laboratório que originalmente nasceu de uma cooperação entre o Instituto de Computação e a engenharia para o trabalho na parte de redes de comunicação e de sistemas multimídia, tá? Que é uma coisa que é naturalmente comum à engenharia e à computação. Bom, falando um pouquinho mais sobre o nosso laboratório, né? Na verdade, a gente tem muitos professores, muito bom, né? A gente cresceu bastante recentemente, que trabalham nessa área de sistemas multimídias e redes de comunicação. Tá, então, metade, vamos dizer assim, seja aqui do IC, a outra metade da engenharia. Muitos desses aqui, especialmente que são do IC, vocês conhecem aqui do curso do CEDERJ, ou porque é da coordenação do curso, coordenação de tutoria, ou porque realmente lecionou disciplinas para vocês. Bom, além disso, obviamente, né, como vocês bem sabem, nosso maior bem para qualquer uma das áreas que a gente trabalha aqui na universidade são os nossos alunos. Tá? Então, aí a gente fala de alunos de graduação, tanto do curso presencial quanto do curso à distância, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e também temos alguns técnicos que nos ajudam e são também muito preciosos para que tudo funcione muito bem no nosso laboratório. Tá? Atualmente, a gente tem 2 sedes do laboratório, um que é na engenharia e outro que é aqui no prédio da computação. Tá? Então, antes éramos um só, né, mas como a gente foi crescendo muito, acabou tendo esse avanço. Com o que a gente trabalha efetivamente? Né? Quando a gente fala de redes e sistemas multimídia, é uma área muito ampla. E a gente tenta aí pegar boa parte dessa área muito ampla. Né? Quais são os principais temas que a gente vem tratando atualmente? O primeiro deles, rede sem fio. Né? Bom, por exemplo, um dos exemplos que vocês provavelmente já devem ter visto quando vieram passear aqui na UF é a tal de uma rede que chama EduRoam. Vocês já viram, talvez. Né? O que é essa rede? A ideia é dar acesso a qualquer aluno, por exemplo, aqui da UF, professor, técnico, aqui dentro da UF, em qualquer lugar que você esteja da UF, mas também em outras universidades fora daqui, no Brasil, no mundo. Ah, fui numa universidade na Europa. Legal. Eu, com o meu login da UF, vou lá e posso usar a rede sem fio de lá. Tá? Então, essa realização aqui dentro da UF foi um resultado de uma pesquisa feita por professores do nosso laboratório. Tá? Que aí vai participar toda a parte de como você faz a distribuição da rede sem fio, como é que você gerencia, como é que você monitora, parte de segurança, como é que você faz para autenticar outros usuários que vão participar dessa rede. Ainda dentro da parte de rede sem fio, a gente tem trabalhos em redes veiculares. Né? Imagina, por exemplo, você tem ali alguns carros na estrada e, de repente, acontece um acidente na estrada. De repente, está numa área onde você não tem nenhuma infraestrutura de rede que permita aí até voltar um servidor, voltar para vir um alarme no seu telefone. Tá? Então, a ideia é como é que a gente pode fazer os carros que passam numa estrada se comunicarem de tal forma que você possa dar subsídios a, por exemplo, evitar novos acidentes na estrada. Tá? Temos a parte ainda na rede sem fio, redes mesh, redes ad hoc, redes corporais, de sensores corporais, como é que você tem sensores na sua roupa, no seu telefone, não sei o quê, e como é que eles podem se comunicar para poder tirar alguma coisa interessante. Temos ainda um trabalho muito legal na parte de sistemas multimídia. Isso aí, talvez, quem tem interesse nessa área, sugiro procurar a professora Débora. Ela é muito boa nisso, tá? Conhece muita coisa a respeito desse assunto. E temos ainda outras 4 áreas onde eu trabalho um pouquinho mais, que é na parte de computação aplicada à saúde, as redes elétricas inteligentes, as redes definidas por software e a segurança de redes. Eu vou falar um pouquinho mais dessas daqui a pouquinho, então eu vou seguir um pouquinho, depois eu volto em cada uma delas. Todas as nossas pesquisas elas vêm sendo apoiadas, obviamente, pelos órgãos governamentais. O professor Léo Murta falou aqui, espero que continuem sendo, né? CNPq, FAPERJ, CAPES.
A gente também tem apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a RNP, tá? Porque justamente trabalho... Então, a RNP que fornece toda a parte de backbone para a rede das universidades, institutos de pesquisa no Brasil inteiro. Okay? E, além disso, a gente também trabalha com o FINEP, com empresas, por exemplo, do setor elétrico, e entre outras que têm interesse no que a gente vem produzindo aqui como pesquisa. Bom, vou falar um pouquinho da parte de redes definidas por software. Provavelmente, a maior parte de vocês não conheça o que é isso, a menos que esteja realmente já no mercado trabalhando com redes. Tá? Qual a ideia aqui? A gente, quando vai olhar a rede de computadores, especificamente a internet, é uma coisa que é uma realidade, vamos dizer assim, a nível de evolução da história da humanidade, muito recente. Se vocês pensarem bem, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que a gente conhecia de internet? Né? Sei lá, se era pequenininho, 30 anos atrás não tinha, vocês não tinham nem internet em casa. Quando você fala de 20 anos atrás, sei o quê? Tinha aquele modemzinho que conectava no telefone, e aí você podia mandar um e-mail, não tinha muita página para você visitar, tal. Bom, mas se você olhar hoje em dia, o perfil de rede mudou, gente. Pensar na internet que ela era 20 anos atrás ou que ela é hoje, não faz nem sentido você tentar comparar. A quantidade de serviços que você disponibiliza pela internet, posso nem dizer que multiplicou, é exponencial. Um negócio que surge novos a cada vez mais. Né? Outra coisa que a gente vê, aumenta o número de dispositivos sem fio. Né? Uma coisa é você tinha antigamente pouquíssimas pessoas com pontos de acesso em casa, aí depois as pessoas começaram a ter telefone, e aí hoje você vê um negócio de IoT que diz que tudo vai estar conectado na internet. Meu micro-ondas, minha geladeira, o ar-condicionado, o meu óculos, minha roupa, tudo vai estar conectado na internet. Como é que você faz para lidar com uma rede que antes era pequenininha e agora tem um volume de tráfego monumental, com uma diversidade de serviços também monumental? Tá? Bom, se a gente fosse parar para dar uma olhadinha no que foi a evolução da internet, né? Esse gráfico aqui ele é da Cisco, tá? E ele vai mostrando como é que foram evoluindo os serviços desde 2011 até 2016. É difícil a gente conseguir achar sempre o do ano atual, né? 2017 costuma não estar aí disponível. Mas se a gente for olhar, nos últimos anos, a grande carga de tráfego na internet é de vídeo, né? Então, por conta dos streams que a gente está acostumado a ver. Mas aí temos aí também a parte do web, compartilhamento de arquivo, dados de negócio e assim por diante. De jogos online, né, que vocês também fazem muito e tal. Então, a gente pensar o seguinte, como é que eu faço para controlar uma rede que permita que essas coisas funcionem bem e funcionem cada vez melhor e que aumente a quantidade de serviços, a quantidade de tráfego que está passando, que ela continue funcionando bem. Se vocês forem conversar com pessoas que operam rede, é uma coisa enlouquecedora. Porque você tem uma porção de caixas fechadas que não são compatíveis entre si, em termos de configuração, cada uma configura de uma maneira diferente. Não estamos falando de 10 roteadores, estamos falando de você gerenciar milhares de roteadores ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que é bem complicada. Então, quanto mais a rede cresce, se a gente não automatizar, se não tornar a rede mais inteligente, ela se torna não gerenciável. Tá? Então, por que é difícil gerenciar a rede? Diferentes formatos de configuração de equipamento, muitos parâmetros para serem configurados. Os nossos switches roteadores têm software fechado. Tá? Então, qual foi a ideia que surgiu aí, que veio, uma coisa que é até interessante, veio realmente das universidades americanas e se alastrou pelo mercado no mundo inteiro. Bom, hoje vale até a pena dizer, né? Hoje a Google já tem um data center que eles chamam de Zero Touch. Né? Não tem ninguém operando o data center. O data center aprendeu, apesar do grande volume de tráfego, apesar da diversidade de serviços, a se operar sozinho. Tá? E por que isso é possível? Isso é possível porque a gente criou as redes definidas por software. Qual a ideia aqui? Ao invés de você agora investir em operadores de redes, vamos investir em programadores de rede. Pessoas que consigam fazer a rede se tornar mais inteligente. Pessoas que consigam realmente fazer uma boa gerência, não só dos equipamentos, mas também um controle em tempo real do que passa pela tua rede. Tá? Então, existe aí toda uma pesquisa nessa área, tá, que realmente está revolucionando todo o mercado da internet. Quem gostaria de trabalhar com isso vai ter que cruzar com esse tipo de tema. Tá? E o que a gente tem feito nisso daí? Né? Na verdade, é um tema muito amplo. Os nossos alunos têm trabalhado em 9 serviços de controle e gerência de rede. A integração com as redes móveis, né? A gente está falando que cada vez mais a gente tem dispositivos sem fio
e pessoas conectadas com mobilidade, então a integração com a rede 4G e 5G é natural. Tá? Temos pesquisas na parte de emuladores e simuladores para tentar entender como é que essa tecnologia pode impactar na vida das pessoas. E também a aplicação em cenários de automação industrial. Especificamente, a gente tem alguns trabalhos na área de aplicação de redes definidas por software para engenharia elétrica. Isso é uma coisa legal da computação, é que a computação ela não se restringe só a ela. A computação vive na computação. A computação bem aplicada, ela vai atingir inúmeras áreas da sociedade. Tá? Então, por exemplo, nós vemos uma coisa que vocês nunca pensaram, o setor elétrico. Não tem nada a ver um engenheiro elétrico que vai trabalhar com o setor elétrico. Não, vocês são potenciais pessoas para trabalhar no setor elétrico, desenvolvendo aplicações, desenvolvendo novos serviços, né? O que tem todo sentido com as nossas redes elétricas inteligentes. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É que as redes elétricas elas vieram mudando muito ao longo do tempo. Tá? Não ao longo do tempo, mas talvez nos últimos anos. E por que elas mudaram muito? Mudaram muito porque a gente começou a colocar computação e comunicação nos elementos da rede elétrica. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o engenheiro elétrico sabe de computação e sabe de comunicação? Sabe quem sabe disso? Vocês. Então, se vocês não estiverem preparados, ou deveriam, pelo menos, né? Até o final do curso todos saberão muito bem. Então, se vocês não estiverem preparados para lidar com essas novas áreas, vocês vão estar perdendo oportunidades de mercado, para quem quer ir para o mercado, e também de pesquisa, para quem quer trabalhar dentro da universidade. Né? Só para vocês entenderem um pouquinho o que é essa rede elétrica inteligente, né? A rede elétrica atual, ela basicamente tem a geração de grande porte, né? As hidrelétricas, termoelétricas, etc. E também tem agora as gerações de médio porte, que seria aquela coisa da energia mais limpa, né? Com a parte de geração eólica, geração solar. Tá? A partir daí, a gente tem um sistema de transmissão, um sistema de distribuição, que é o que chega até a cidade, e aí você tem os nossos consumidores finais. Okay? Esse é o modelo que a gente tem aqui no Brasil hoje, funcionando tudo bem. Esse modelo está praticamente morto. Mudou completamente. Tá? Então, antigamente, a gente tinha um fluxo de energia que era unidirecional. Então, você gera energia e entrega até os consumidores finais. Hoje, a gente tem o que a gente chama de geração distribuída. Vocês já devem ter visto por aí algumas casas com painel solar no teto. Muitos deles são para aquecer água para tomar banho, mas alguns outros já são para produzir energia elétrica. Não só para a sua casa, mas também para vender energia, por exemplo, para a Ampla. Olha que legal. Tá? Só que o que isso tem impacto para ver? O que a computação a ver com isso? Como é que você pode agora vender energia para a Ampla se o cara só vai medir energia elétrica na sua casa no final do mês? Não dá, não funciona. A Ampla tem que saber o quanto ela forneceu para você e o quanto você forneceu para ela, certo? E aí você começa a ter toda uma parte de monitoramento, de gerenciamento de informações, de autenticidade, de segurança de dados, né? Por exemplo, falando até de segurança, se você começa a pensar, então agora as casas das pessoas vão começar a ter computadores que vão medir energia, vão medir qualidade de energia, vão dizer se você produziu, se você consumiu. Por exemplo, e se a gente usasse os computadores que estão na casa das pessoas para fazer um ataque a, por exemplo, um servidor do Google, um servidor da Amazon? Imagina quantos milhões de equipamentos desses a gente não vai ter por aí espalhados. Tá? E que realmente já começaram a se fazer esse tipo de ação. Né? Você pegar o último grande ataque que teve foi justamente pensando na parte de IoT. Foi invadir equipamentos inteligentes para você poder ter um grande volume de dados. Tá? Então, não se iludam. Essa parte, embora seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tem tudo a ver com o que vocês podem fazer. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Seria aqui a parte de geração distribuída, onde fala agora o pró-consumidor, que você é produtor e consumidor ao mesmo tempo. Temos a questão do fluxo bidirecional de energia. Temos os carros elétricos também. Como é que a gente pensa aí? Eu vou conectar um carro em qualquer lugar. Não é só conectar e ter energia. É toda uma troca de informação, de modelagem de dados, de segurança de dados que tem que ser pensada. Tá? Toda a parte da medição inteligente, que é você ter agora aqueles medidores, que não é só para energia elétrica, para água também, para gás também, que você tem ligação e desligação automática. Tá? A gente tem agora toda a parte de como a gente gerencia data centers para esse grande volume de dados que pode ser gerado. Tá? Outra coisa que pode ser super importante, você colocar sensores na rede, e aí com informações super sensíveis e que tem que chegar
sem falha e sem atraso a determinados locais para você garantir que a rede funcione corretamente, a rede elétrica, não a rede de comunicação, né? Então, como a gente pode fazer para que toda a rede funcione, para que esses serviços funcionem, tá? Então, tudo isso aí é um tema de pesquisa e está começando a ser implementada. Por exemplo, a parte de medição à distância, você já vê como uma verdadeira realidade a nível de Estados Unidos e Europa, tá? Bom, o que a gente tem feito aqui, né? Você sabe, quero fazer alguma coisa com isso. Procura algum dos nossos professores, procura a coordenação do curso. Temos ali a parte de controle de rede de comunicação e de subestação, temos toda a parte de teleproteção, monitoração de linha de subestação. Isso aqui é engraçado, né? A gente fala essas coisas, a gente nem se liga, né? A gente teve que fazer um projeto que, na verdade, foi de uma empresa de transmissão de energia elétrica, que eles queriam monitorar as linhas de transmissão. Ah, como assim? Eles querem saber se não cresceu mato em volta que vai atrapalhar, se caiu alguma coisa, o que aconteceu. E você para para pensar, isso é fácil monitorar? Não, essas linhas de transmissão estão no meio do nada, são áreas super extensas, não tem infraestrutura de telecomunicações para você poder ver o que está acontecendo nelas. Tá? Então, essa aí foi uma pesquisa super interessante que a gente conseguiu fazer e que teve resultados super legais. Temos a parte de medição inteligente, resposta pelo lado da demanda, segurança na tarifação e vários outros aí que a gente tem trabalhando e que, se vocês quiserem participar, por favor, só entrar em contato. Um terceiro tema que eu resolvi também trazer aqui hoje é a parte de computação aplicada à saúde. Tá? E aí nós temos aí vários projetos que estão sendo feitos na parte de computação aplicada à saúde. Especialmente, eu trouxe um destaque para um deles, que seria a parte de telemedicina por holografia. Qual é a ideia aqui, né? Esse, na verdade, foi um projeto que surgiu não só para pesquisa, mas para extensão também. E uma coisa muito contexto do Brasil. Imagine o seguinte, a gente aqui, Rio de Janeiro, a gente tem muito suporte médico, né? Você precisa de um especialista, você vai no hospital e tem um especialista lá. Tá? Quando você começa a se afastar um pouquinho da capital, e alguns de vocês já devem ter visto isso nas cidades que estão, né? É que você, às vezes, está um pouquinho afastado da capital, o especialista que você precisa já não está lá. Mas tudo bem, você pega um carro, pega um ônibus, 2 horas depois você está no hospital que tem o seu especialista. Agora, imagina que ao invés de estar aqui no Rio de Janeiro, vocês estão no Amazonas. Vocês estão em Roraima, estão em Rondônia. Tá? Imagina vocês que vocês pegam um carro, andam 4 horas e vocês não chegaram a lugar nenhum. Tá? Imagine, então, se nesses lugares com pouquíssima infraestrutura, se vão ter médicos, quiçá médicos especialistas para alguma coisa. Tá? Então, pensando nessa dificuldade da população brasileira, a gente começou a desenvolver um projeto de telemedicina. Ou seja, como é que a gente poderia fazer para permitir que médicos especialistas ajudassem a população que está super mal atendida nas fronteiras do Brasil. Okay? E aí vieram várias questões que a gente tinha que tratar. Por exemplo, se eu estou falando de uma cidade que não tem quase nada, também não tem muita rede de comunicação. Não vai ter uma banda larga, né? Pode ter uma comunicação com muita perda, muito atraso. Como é que eu posso fazer um sistema de telepresença com uma rede horrorosa? Né? Que tipo de aplicação a gente pode desenvolver para poder fazer isso funcionar? Bom, depois de muito trabalho, né, e uma parceria com o Exército do Brasil, primeiramente com a Marinha, agora com o Exército, a gente conseguiu desenvolver um sistema baseado em holografia de telepresença. Qual a ideia? Você vai ter aqui os médicos especialistas, e a gente já está com esse sistema em operação, tá? Já está funcionando efetivamente. E a gente projeta o consultório que está lá no local distante, com paciente, com médico, com tudo, dentro das instalações de um hospital de grande porte. Tá? E aí o que a gente vai ter? Então, você tem um consultório lá, que é super simples, básicozinho. O que a gente coloca nesse consultório? Coisas simples. Não podemos também inventar moda, porque não tem equipamento lá fora para comprar, não tem técnico para ficar tomando conta desses equipamentos. Então, a gente bota um microfone, bota uma câmera, e só. Tem que ser suficiente. Okay? E a gente projeta. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aí foi um dos primeiros testes que a gente fez. Então, estava eu com mais 3 alunos nossos, num local distante, e essa aí é a nossa imagem holográfica projetada no palco, em frente à parte da junta médica. Tá? Esse aqui já é um outro... As fotos ficam um pouco escuras, gente, porque, na verdade, é uma coisa que é feita numa câmera escura. Para quem está lá, fica muito clara a imagem da pessoa em 3D. Tá? Para tirar foto não é tão bom, porque só de a gente jogar a luz da foto já atrapalha um pouco. Mas qual é a ideia? A gente tem aqui uma mesa onde ficam os médicos, e os médicos começam a conversar em tempo real com o paciente, auxiliar o outro médico que está à distância a fazer um exame, a verificar o que está acontecendo.
Então, aqui é um exemplo, a gente estava conversando com 2 médicos militares, um pouquinho antes deles começarem a atender. Eu nem tenho foto de atendimento, primeiro porque a gente não pode ficar, porque nós, engenheiros ou cientistas da computação, não podem ficar durante a consulta. E também não poderíamos mostrar a foto dos pacientes, né? Aqui é um outro exemplo, né, de Isso aqui só para vocês verem um pouquinho como é que funciona, né? Ali tem 2 médicas residentes aqui da UF, e aquele senhorzinho lá, na verdade, ele não é um paciente, ele é um professor nosso da telecomunicações que topou fazer, né, papel de paciente. Então, aqui é a imagem holográfica deles, e que, na verdade, é uma ilusão de ótica. A gente, na verdade, projeta a imagem numa piscina, na verdade, é um plástico branco. A gente usa uma película transparente e a gente consegue projetar a imagem em 3D no meio do palco. Tá? Que foi uma das coisas, essa técnica especificamente foi importante para a gente conseguir o baixo uso de banda. Porque se a gente fosse fazer uma holografia de verdade, a gente ia precisar de uma banda muito boa de rede, né? E que a gente não tem. Então, a gente precisou fazer métodos auxiliares para conseguir a telepresença com forma eficiente. Okay? O que a gente tem feito nessa área de pesquisa? Integração com sensores e fontes de dados multimídia. Tá? Então, o que a gente pode medir? Além da imagem, o que a gente pode passar do paciente para o médico? Que tipos de exames a gente pode transmitir em tempo real? Né? Então, por exemplo, a gente já pegou exames de coração, que o cara está vendo lá o batimento, não sei o quê, e transmitir isso para o médico que está aqui à distância, que ouviu, que viu a imagem, que fez tudo. Parte de dermatologia. Já tiramos imagens, fotos de lesões, a gente coloca projetado muito grande e tal. Os médicos têm gostado muito, tá, do sistema. Temos a parte de autenticação e autorização, temos a parte de interface. Né? Essa parte de interface está sendo um probleminha para a gente, porque, justamente, temos mais engenheiros do que cientistas da computação no projeto. Né? O engenheiro gosta de resolver o problema, mas chega na parte da interface e ele dá aquela pisada na bola. Né? Então, os médicos, às vezes, reclamam, poxa, eu queria uma interface mais humana, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais simples de ser utilizada. Né? E como é que eu posso automatizar esse controle do sistema? Bom, então, são essas coisas que a gente tem trabalhado mais nessa parte de telemedicina. Não é o único tema que a gente trabalha na área de computação aplicada à saúde. A gente tem uma outra pesquisa super legal, que é na parte de detecção, por exemplo, de doença de Alzheimer com métodos de inteligência computacional. E temos outras aí. Na verdade, como temos um conjunto muito grande de professores, um conjunto muito grande de alunos, temos um conjunto muito grande também de pesquisas sendo realizadas no momento. Eu também aproveitar esses últimos minutinhos para falar um pouquinho sobre os eventos que a gente tem promovido aqui dentro da universidade. Às vezes, por vocês serem alunos à distância, vocês não têm muito acesso a esse tipo de coisa. Né? Mas é legal, fiquem atentos. Vai ter um evento na UF, é um pouquinho longe, mas tentem vir. Por quê? Porque traz muita coisa de novidade, muita coisa de inovação que pode ser útil para vocês, para a formação de vocês. Especificamente, o nosso grupo promoveu 2 eventos recentes. O primeiro dele foi o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, em 2016, tá? Que é um simpósio de referência na área de segurança no Brasil. E a gente fez a Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, que foi esse ano, né? Também foi um sucesso, teve hackathon, teve um monte de coisa aqui interessante. Tá? Então, assim, convido vocês a ficarem atentos e participarem desses eventos que a universidade disponibiliza para os alunos. Né? Os nossos próximos eventos organizados aí na área de rede e sistemas multimídia vão ser o SBCAS, né? O SBCAS, né? Que é na parte de computação aplicada à saúde, que vai ser no ano que vem, e também o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Então, quem tem interesse na área de rede, também super sugiro que venha participar do SBRC 2019. Okay? Então, se você tem algum interesse, né, em pesquisa, desenvolvimento, na parte de rede de comunicação, sistemas multimídias, eu, em nome de todos os professores do nosso laboratório, estamos convidando vocês a entrar em contato e participar junto com a gente. Ok? Obrigada. Obrigada, Natália. Perguntas? Minha pergunta é sobre se você vai ter uma rede de dados grande, como que vai ser o monitoramento de dados? Vai ter como pegar dados de usuário, guardar, vender? Como que é isso? Justamente, isso é um problema super interessante, né? Porque tem 2 tipos de dados que a gente quer monitorar. O dado que a gente pode monitorar, que é nosso, se a rede é minha, eu tenho e devo monitorar a minha rede, o que já é um problema por si só. Né? Às vezes a gente pensa, a monitoração é um problema resolvido, é só você ir lá coletar o dado e pegar. Aí, quando você pensa em milhares e milhares e milhares de dispositivos com muita informação sendo gerada a cada segundo, é muito difícil você monitorar isso.
E tem também os dados que a gente nem sempre pode monitorar, mas também monitora, que é o dado dos usuários, certo? Então, aí existem algumas legislações que impedem certas coisas, não impedem outras coisas, mas, certamente, quando você fala de rede, especialmente internet, sim, estão sendo monitorados os dados do usuário, além dos dados da rede, para que você possa, a princípio, pensando sempre num... Vamos dizer assim, os bons ainda são a maioria, seria para melhorar o serviço prestado ao usuário. Óbvio, tem dificuldades, mas, sim, é feito. Então, esse sistema seria basicamente isso, então? Qual deles? Das redes definidas por software? Todos, no caso. Não necessariamente você está baseado em pegar dados do usuário. Na verdade, a maior parte do que eu falei aqui funciona independente de você pegar os dados do usuário. Obviamente, quando você fala, por exemplo, de rede definida por software, se você quer definir algum tipo de serviço novo, alguns serviços, sim, dependem de você pegar dados do usuário. Mas, provavelmente, são dados que o usuário até gostaria, porque ele está contratando ali para a empresa um serviço que ele quer qualidade, então são dados que ele gostaria até de prover para melhorar o próprio serviço. Entendeu? Vale. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos novamente agradecer a professora Natália. Bom, com isso a gente encerra, então, essa etapa da manhã, né, do nosso workshop.